Damos início a mais um programa Anatomia do Poder. Hoje teremos o privilégio de ter um excelente convidado. Foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior tribunal do mundo. Nenhum tribunal tem 350 magistrados no tribunal, independente dos números de juízes espalhados pelas diversas comarcas do estado de São Paulo. E o desembargador Ivan Sartori foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tem tomado posições, inclusive, depois que deixou a magistratura, de defesa da política e analisando sempre o quadro político em que nós vivemos, fazendo aquelas críticas pertinentes, como se deve fazer numa democracia, atacando ideias e não pessoas, o que dá muito mais densidade às críticas que faz. E é exatamente o desembargador Ivan Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o nosso convidado, o que me honra sobremaneira. Meu querido amigo desembargador Ivan Sartori, eu já começo com uma pergunta. Como o senhor que foi presidente do maior tribunal do mundo, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, vê hoje a justiça no Brasil? Ives, eu tenho que chamar de doutor Ives, porque o senhor é professor, eu respeito, nós somos amigos, é uma satisfação muito grande estar aqui, ter sido convidado por você. Vou falar a você que já me deu Não, uma nós sempre demonstração nos do que eu não tratamos posso. por você, vamos nos tratar por você no programa também. E eu quero só agradecer, para mim é uma honra muito grande, e cumprimentar sempre suas ideias, suas lições, o trabalho que vem fazendo. Admiração, você sabe que é a máxima possível, né? E como todos nós sabemos, do seu cabedal e tudo mais. Olha, nós tivemos uma noção diferente da justiça. Eu entrei na magistratura, fui nomeado com 22 anos e tomei posse com 23 anos, né? Na época, eu andava pelo Fórum de São Paulo com meu pai, o Fórum ali, João Mendes, nem os andares todos nem estavam todos construídos. No finalzinho ali, estava terminando. E dos 7 anos de idade eu já decidi que queria ser juiz. Então eu sempre me pautei, inclusive, pelo devido processo legal, pelo respeito às partes, pelo respeito aos advogados, pelo respeito ao direito de defesa, ao trabalho dos advogados, do Ministério Público. E eu via que realmente nós tínhamos aí um processo, um estilo processual, um caminho processual bem pautado nisso, doutor Ives. Atualmente, eu vejo que o Tribunal de Justiça está cumprindo a sua função, está cumprindo a sua missão. Eu tenho um advogado, eu tenho feito sustentações orais lá, tenho estado presente em vários julgamentos, tenho aprendido muito mais ainda lá nesses julgamentos. É um tribunal que tem se pautado efetivamente por essa legalidade, por esse respeito à lei. Agora, nós temos aí uma situação mais política quando nós olhamos, já examinamos uma ótica dos tribunais superiores, né? Digo mais o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, a gente vê um lado um pouco mais político. É verdade que o Supremo Tribunal Federal, que é a cúpula do Poder Judiciário, também é órgão de direção da nação. Ele é, porque ele decide efetivamente, isso sempre foi ensinado, ele decide efetivamente de uma forma macro, abarcando aí todo o universo do nosso judiciário e também a administração, quando a gente pensa na súmula vinculante, que atinge também a administração. Mas eu vejo que existem aí certos procedimentos que eu não aconselharia e não faria se juiz fosse, né? Primeiro, a questão dos advogados ter vista dos autos, a questão também de o juiz ser totalmente imparcial com relação aos casos em que está examinando, a questão de estar completamente equidistante daquela contenda, daquele processo que está sendo examinado, e isso, infelizmente, a gente não está vendo muito acontecer, né? Nós temos visto aí alguns problemas nesse sentido, né? Então, eu vejo que o judiciário, com todo o respeito, vejo que tem aí uma função e uma atribuição que indispensavelmente ele é
um órgão da maior importância na República, mas nós precisamos pautar algumas coisas e limitar algumas coisas que eu penso que deveriam ser modificadas e alteradas. E é interessante, o desembargador. Eu também, afinal, eu comecei a advogar em 1957. São 67 anos É de quando eu nasci, advocacia. quando eu nasci. E o dado interessante é o seguinte: eu sinto que, apesar da grande qualidade dos nossos ministros, tenho livros escritos com muitos deles e os admiro, é, passaram a ter uma visão do Poder Judiciário um pouco diferente daquele que nós aprendemos na faculdade, daquilo que os constituintes decidiram. Outro dia, eu fazia uma palestra sobre o ministro Moreira Alves e dizia que era aquele grande ministro que diziam que o Supremo era o guardião da Constituição e o ministro Moreira Alves era o guardião do Supremo. Permitia que fosse o guardião da Constituição. Não aventava opiniões por antecipação, enfim, tinha um comportamento próprio de magistrado e entendia que o Poder Judiciário tem uma função de preservar a lei, não é legislador e nem é corretor dos atos do Executivo. Isso são os políticos que fazem, os eleitores que, não contentes, podem eleger ou não eleger. E hoje nós estamos vendo encontrar no domingo passado, nós tivemos no nosso programa a ministra, a senadora Damares, dizendo que a pauta do aborto, a pauta das drogas, a pauta do marco temporal não é pauta do Supremo, é pauta do Legislativo. E o Legislativo é aquele poder que tem que legislar, e não o Supremo. E é interessante que a minha divergência com os ministros do Supremo é uma divergência com os ministros, porque com os juristas eu cito sempre e os admiro, mas esse, digamos, a auto-outorga de poderes é que muitas vezes me preocupa, porque como eles têm a força de mandar prender, de condenar, de, enfim, continuar com o Ministério, inclusive até assumindo uma função própria do Ministério Público, que diz que a competência para ação penal é privativa do Ministério Público, e muitas vezes nós estamos vendo o Ministério Público mandando arquivar e eles continuarem. Então, é exatamente o meu ponto de divergência com os ministros que eu admiro, está exatamente nesse ponto. Um protagonismo que eu entendo que o Constituinte não deu. E que eles entendem que a Constituição, pela teoria da jurisprudência constitucional, do neoconstitucionalismo, eles têm uma teoria moderna na Europa que estão readaptando essa teoria para o Brasil. Mas eu estou com o senhor, desembargador. O meu amigo, o Ivan Sartori, meu amigo, que eu sempre chamei de você, e quero que chame a mim de você também no nosso programa, não é? O, e é esse ponto que eu estou plenamente de acordo. Agora, politicamente, como é que, Ivan, você examina esse momento atual do Brasil? O presidente Em Lula foi primeiro lugar, obrigado, evidentemente, foi, como é que se vê? em primeiro lugar, lógico, eu vou chamar de Ives porque você me pediu para chamar de Ives, porque o meu respeito é grande, apesar de sermos grandes amigos e respeitá-lo. Não, e evidentemente que isso não tem absolutamente nada a ver com as pessoas dos ministros do Supremo, pessoas que eu admiro também, e que, inclusive, com um deles até me tratam muito próximo, muito bem. Então, eu não tenho nenhuma divergência pessoal, obviamente, isso não existe, né? O que eu vejo é que o Supremo realmente, como você disse, Ives, ele se agigantou demais e ele passou a fazer as vezes dos outros poderes. Então, isso fica complicado numa democracia. O judiciário é o poder que vai dizer a palavra final, porém, ele é um poder que deve ser provocado. Ele é um poder inerte que deve ser provocado. E isso nós estamos vendo que não está acontecendo desde aquela interpretação do artigo 42 do Regimento Interno, quando se começou aquele inquérito que hoje que não tem mais fim, e aí foi se desenrolando uma série de procedimentos e de situações que cada dia que passa nós vemos que aquilo não está conforme a Constituição, segundo nós pensamos. Não é? Então,
por mais que se queira elogiar a cultura e que queira respeitar os ministros, eu penso que o Supremo deveria voltar à sua atribuição constitucional originária, não é? De, lógico, a importância do órgão ninguém nega. Dentre os poderes, é o poder que vai dizer a palavra final, mas que deve efetivamente se pautar pelo que exatamente diz a Constituição. É um poder que ele vai dizer a palavra final, desde que provocado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele tem que observar o dominus litis, né, o pai da ação penal, que é o Ministério Público, o órgão que realmente vai dizer se vai oferecer denúncia ou vai requerer as diligências necessárias para que alguém sofra uma persecução penal, né? Respeitar o direito dos advogados de ter vista os autos. Nós temos tido notícias aí de colegas que procuram, conversam e veem que não conseguem ver determinados processos para a defesa dos seus clientes. Então, esse tipo de situação me parece que precisa ser alterado, precisa ser revisto, né? E também vejo que o momento político atual fica numa situação de que nós vimos aí já presidentes que foram presos anteriormente, e parece que agora também existe aí uma abertura maior para se procurar constranger ou prender o presidente que deixou o mandato. Então, isso é uma coisa que se complica. Se ele praticou algum ato irregular, se ele praticou alguma situação que mereça investigação, algum ato, tudo bem, que se faça a investigação, que se proceda às diligências necessárias. Agora, cada hora aparece uma coisa, né? Agora, por exemplo, esse negócio da embaixada, né? Será que o ex-presidente foi à embaixada para pedir asilo, para não pedir asilo depois do passaporte? Bom, nós estamos com conjecturas aí, né? Meras conjecturas, o fato é que ele está transitando aqui no território nacional. Veja, eu nem sou bolsonarista, o pessoal me rotula como bolsonarista, mas eu não sou bolsonarista. Eu simplesmente apoiei o presidente pelo que ele fazia naquela época, o trabalho que ele fazia, mas longe de haver aí um culto à personalidade, porque ele era o presidente e estava tentando fazer um trabalho que me parecia correto. Agora, longe de ter o culto à personalidade. Se ele errou em alguma coisa, que seja apurado efetivamente. Mas nós estamos vendo uma sucessão de acusações e dificuldades que me parece que fogem um pouco da normalidade. Me parece isso, né? Essa questão da embaixada, por exemplo, lógico. O ministro, meu caro Ivan, nós vamos agora ao nosso conversar, que nós temos Tá, 2 blocos e continuaremos a conversar exatamente desse perfeito. ponto no próximo bloco. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje tendo o privilégio de entrevistar meu querido amigo Ivan Sartori, que foi presidente do maior tribunal do mundo. Nenhum tribunal tem, na sua composição de tribunal, 360 desembargadores, como ele tinha na sua presidente, como está até hoje o Tribunal de Justiça de São Paulo. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro, esse chama-se O Parlamentarismo Monárquico, em que, de rigor, eu analiso as vantagens do parlamentarismo, cito das 20 maiores democracias do mundo, 19 são parlamentaristas, 7 são parlamentarismos monárquicos, dos quais 5 são os mais estáveis de todos os parlamentarismos, que são da Noruega, da Suécia, da Dinamarca, da Bélgica e da Holanda. É isso que eu procuro mostrar no livro que eu vou mandar para o amigo. Mas Eu agradeço muito. nós estávamos conversando no bloco anterior e Ivan estava colocando o problema exatamente dessa insegurança, de certa forma, que vai criando e dessa, digamos, simpatia maior do Poder Judiciário em relação ao atual presidente da República e eu, em relação ao presidente anterior, nós estamos tendo constantemente. Aliás, como o amigo disse, o amigo não é bolsonarista, nem eu. Entende? Há uma diferença em ter votado ao Bolsonaro e não votar no Lula do que ser bolsonarista, aqueles que seguem o Bolsonaro, algo que, enfim, eu pessoalmente e você também, enfim, não tivemos
nenhuma participação no governo, não tivemos nenhuma. A única vez que conversamos foi naquele momento em que nós fizemos uma declaração sobre a interpretação do artigo 84, dizendo que o indulto não tem limitações em relação à Constituição. Mas eu estava falando que isto traz um ambiente de uma certa insegurança jurídica no momento atual para a nossa democracia, não é? Eu acho que traz muita insegurança, principalmente quanto à questão da livre manifestação do pensamento, sagrada na Constituição, né? E nós hoje vivemos uma situação que nós ficamos preocupados, o cidadão, de modo geral, fica preocupado com o que vai dizer. Ele não pode, muitas vezes, se manifestar de uma forma que talvez desagrade aí uma autoridade ou outra, né, principalmente do judiciário e superior, e, de repente, pode efetivamente sofrer alguma sanção, alguma dificuldade. Então, isso é muito preocupante, é o mais preocupante. Essa questão também de querer uma regulamentação mais rígida, das redes sociais, internet, etc. e tal, isso preocupa bastante. Eu acho que a liberdade de manifestação, livre manifestação do pensamento e a liberdade da imprensa de modo geral, inclusive os veículos menores, isso é de suma importância. E nós estamos vendo que isso está sendo coartado, isso está sendo bastante, vamos dizer assim, acabado com a situação. A situação está realmente ficando, chegou num ponto que hoje você não pode se manifestar, hoje você não pode dizer alguma coisa que possa desagradar, por exemplo, algum ministro ali do Supremo. Então, isso não pode acontecer. Isso tem que se modificar. Eu acho que as pessoas têm a livre manifestação de pensamento e a Constituição não impõe nenhuma censura. Nós sabemos disso lá no 220, nós sabemos que a Constituição não impõe nenhuma censura. Nós sabemos, inclusive, que o cidadão é responsável pelo que ele fala, mas ele é responsável na medida de que ele pode efetivamente sofrer as consequências por aquilo que ele venha a dizer devidamente, ou prejudicar a honra alheia, ou então por qualquer notícia falsa, ou fake news, etc. E tal. Agora, de antemão, não existe essa possibilidade de se impor uma censura, não é? Nem a Constituição não vê nenhuma exceção. Você que participou, inclusive, do texto constitucional, que fez que contribuiu para que o texto constitucional chegasse a essa feitura, né? Sabe muito bem que não tem efetivamente nenhuma restrição à liberdade de manifestação. E nós estamos vendo que isso, dia a dia, vai se complicando, vai se agravando, essa censura que nós estamos sofrendo, ou com medo de prisão, ou com medo de constrição ao patrimônio pessoal. E agora, é lógico, não se pode admitir ofensas. Nós vimos aí alguns players que ofenderam devidamente a honra, a dignidade da autoridade judiciária, isso não se pode admitir. Mas para isso existe o devido processo legal, consequentemente, e não pode ser a vítima, evidentemente, a vítima não pode ser o julgador, não pode ser o juiz dessa questão. E nós estamos vendo que isso está acontecendo. E para nós que estudamos o direito, que nos dedicamos nossa vida à judicatura e à advocacia, o tempo de professor, né, o magistério que você tem, e eu também fui professor por muito menos tempo, mas fui professor, deixei há pouco tempo de sê-lo, a gente fica um pouco preocupado com a situação e quer que tudo volte à normalidade, que a Constituição seja lida e observada nos seus termos. É isso que eu fico pensando. E agora nós vemos essa espécie de perseguição. Acho que está indo para um ponto que vai além do normal, né? O presidente já deixou o poder, o ex-presidente, Jair Bolsonaro já deixou o poder, ele tem aí a sua popularidade, né? De qualquer forma, já se começa a cavocar coisas que possa efetivamente levar a um processo, que possa efetivamente levar a uma punição. E eu acho que isso não está correto. Eu acho que tem que apurar. A questão das vacinas, por exemplo, houve falsificação dos cartões de vacina, vamos apurar. Se houve essa falsificação, tem que ser apurado pelo juízo próprio,
né? Me parece que o juízo próprio não seria ali o Supremo originariamente, hoje ele não é mais o presidente da República, mas que se apure e se houve efetivamente alguma anomalia nesse sentido, que haja a punição. Agora, o que não pode é haver um procedimento um procedimento e diligências uma atrás da outra, no sentido de não deixar a pessoa respirar, inclusive. Então, isso que eu fico pensando. Lógico que nós estamos aqui, nós, juristas aqui, temos uma situação que confortável, a gente se manifesta tecnicamente, juridicamente, nós não temos nenhuma intenção de conspurcar ninguém, não temos nenhuma intenção de trazer qualquer mal ali para o país ou para quem quer que seja. Nós simplesmente colocamos as nossas ideias, o que nós achamos, o que nós pensamos tecnicamente, segundo o que nós estudamos. E é isso que a gente está pensando, sem ofensa efetivamente nenhuma e sem que haja nenhum objetivo secundário ou subjacente para que nós falemos sobre isso, Ives. Essa é a grande realidade. Agora, vamos ver, de repente a situação vai um dia começar a se tornar um pouco mais calma e a Constituição comece efetivamente a ser mais observada. É o que eu penso, é o que eu almejo. Aliás, você sabe que é exatamente aquilo que eu, como professor universitário há 60 anos e advogado há 67, eu desejo. Quer dizer, nós não precisamos, como diz, afastar ministros, ao contrário, ministros são muito competentes. O importante é lembrarmos que, como a Constituinte ela foi convocada num momento em que nós saímos de um regime de exceção, no qual havia um poder dominante, que era o poder executivo, todos os constituintes trabalharam para que os poderes fossem harmônicos e independentes e exaustivamente definiram as competências de cada um dos poderes. Primeiro poder, o poder legislativo, que eu tenho situação e oposição. Segundo poder, o poder executivo, que eu tenho só a situação, num segundo turno nem a maioria da população. O terceiro poder, que não é um poder representativo do povo, mas da lei, que é o poder judiciário, entende? Para fossem harmônicos e independentes. Aquilo que você deseja, e que eu desejo, em última análise, o Ivan, é voltarmos àquilo que os constituintes desejaram, a harmonia e independência dos poderes, cada um dentro das suas competências específicas. Nós estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria, o Ivan, que aos nossos telespectadores você mandasse uma mensagem nesse final do programa. Olha, a mensagem que eu mando, em primeiro lugar, agradecendo efetivamente essa participação, essa oportunidade, o grande Ives Gandra, que é uma pessoa que eu admiro muito, a família toda. Eu queria dizer que a gente tem que pensar num futuro melhor, tem que pensar que a lei deve ser efetivamente observada e que vale a pena aos estudantes de direito, aos advogados novos e a todos aqueles que militam no campo do direito, que acreditem na lei, que acreditem no processo, que acreditem no devido processo legal, acreditem na Constituição, que veio justamente porque o senhor, você disse aí, que outrora era o executivo o poder inflado que mandava. E a Constituição veio justamente para resolver isso, ampliando ali o legislativo, que tem a representatividade, e os outros poderes ali ao lado para poder exercer as devidas atribuições. Então, a gente espera aí dias melhores, que venham dias melhores no sentido de que o direito seja absolutamente, a Constituição seja absolutamente respeitada. O caro Ivan, exatamente é o que eu também desejo. Aquilo que o nosso querido convidado, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, disse, é exatamente o que eu sinto. Nós queremos o respeito à Constituição e que a vontade do Constituinte venha a prevalecer. Os homens que aí estão no Supremo são muito bons, entende? E o que Concordo. nós lutamos é para que, efetivamente, aquilo que os constituintes desejaram, eles representem, os guardiões da Constituição. E isto é o que eu acho que todos os brasileiros desejam. Mas sou otimista também e entendo que os futuros que vão nos suceder, os estudantes de direito, aqueles que conformarão o futuro do direito no Brasil, pensem dessa forma. Os poderes têm que ser harmônicos, independentes. Meus caros telespectadores, agradecendo imensamente a Ivan Sartori, meu queridíssimo amigo,
Eu os espero novamente no próximo domingo.